Vamos com o Breno Altman. Bom dia, Breno. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Prazer estar aqui de novo. Eu vou te propor 2 temas para análise e você ou separa ou trata juntos, como você achar melhor. Um tema é esta importante vitória ontem na Câmara dos Deputados na manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. 277 votos, 20 a mais do que o necessário. Bolsonaro foi derrotado, Arthur Lira foi derrotado, Centrão rachou, o governo operou aparentemente com competência ontem, então, e tem o significado político, ideológico, social desta vitória. E o segundo fato é a crise Elon Musk. Não sei se você vai querer tratar juntos ou separados os 2 assuntos. Até comentei mais cedo que no caso da crise Elon Musk, porque vou querer que se avalie a posição do governo, comentamos mais cedo aqui um Twitter da Daniela Lima ontem, que ela conversou com o STF, com o ministro do STF, disse: a ala do STF vê governo inerte diante do ataque da extrema-direita. Aí a citação de um ministro, segundo ela: não tem dimensão institucional nem estratégia. Não leram Marx. São acusados injustamente de comunistas, ironiza um integrante da corte. Então, votação, Brazão, caso Musk. Vou comentar junto para a economia processual. Olha, Mauro, eu quero destacar 2 questões sobre a votação. Primeiro, é evidente que é uma vitória importante, a manutenção da prisão do Chiquinho Brazão, creio que há motivos de celebração. Mas, aí vem a segunda nota, também de muita preocupação, porque é um caso muito evidente. E mesmo assim, foi por pouco que o bolsonarismo não conseguiu livrar a cara do Chiquinho Brazão. Por apenas 20 votos. Isso mostra uma força relevante da extrema-direita e uma força crescente no parlamento. Eles conseguiram, de alguma maneira, estancar a sangria que viveram nos primeiros meses do governo. Nos primeiros meses do governo Lula, houve várias votações nas quais a extrema-direita ficou isolada, apenas os votos do PL, em questões relativamente simples. Naquelas questões econômicas que envolvem econômicas e políticas que envolvem o interesse de toda a classe, o governo perdeu, porque aí o Centrão se junta com a extrema-direita. Mas o governo vinha conseguindo, no ano passado, ter vitórias, trazendo quase todo o Centrão para o seu lado. O governo chegou a aprovar emendas constitucionais. E na votação desse caso do Chiquinho Brazão, nós tivemos uma votação apertada. Ou seja, nosso time, o time da democracia, deveria ter vencido esse jogo por uns 4-0. O adversário aparentemente não era forte. E foi um magro 1-0, com gol aos 42 do segundo tempo. Ganhamos. Até a véspera, ou melhor, a antevéspera, todo mundo aqui em Brasília dava como certo que eles iam ganhar. Inclusive. Né? Então, é um jogo que é um resultado que deve ser comemorado, porque, como um time de futebol, fizemos os 3 pontos, mas o resultado foi magro. E isso é uma preocupação. Sobre o tema Elon Musk, eu sou capaz de adivinhar quem é o integrante da Corte Suprema que fez esse comentário para Daniela Lima. E ele é muito perspicaz, embora incompleto. Eu acho que o governo é inerte mesmo. Agora, há um desequilíbrio. O governo é inerte, ou relativamente inerte, e o STF excessivamente ativo. Há um desequilíbrio no país. O governo
porque é da sua alçada, ele tem a cobertura legal para tanto, poderia ter tomado já uma série de iniciativas, tanto do ponto de vista da disputa político-ideológica, quanto de medidas práticas. O Elon Musk tem interesses comerciais no Brasil e ele deveria ser punido pelo governo. Todos os interesses comerciais do Elon Musk no Brasil deveriam ser varridos, por exemplo. Todos os contratos e assim por diante. O governo levantou essa... Supostamente o governo teria levantado essa hipótese, depois recuou. Ou seja, o governo não está agindo com os poderes que um governo tem para agir nessas circunstâncias. O Mauro, no mínimo, Elon Musk já devia ter sido declarada persona não grata, para usar o termo da moda. No mínimo, o governo já deveria ter dito que todos os contratos que o governo federal tem com o senhor Elon Musk vão ser rompidos. Tá? No mínimo, o governo deveria estar insistentemente esclarecendo a população sobre o que se passa. Embora seja um tema pouco popular, quer dizer, um tema do interesse de um percentual relativamente reduzido da população, é um tema relevante, sobre o qual o governo deveria estar intervindo de uma maneira muito clara. Não apenas o ministro-chefe da SECOM, como o ministro da Justiça e outros porta-vozes do governo que estão diretamente ligados a este tema. Sim. Agora, por outro lado, a gente tem hiperativismo da STF e isso me preocupa muito. Muito. Hiperativismo, né? Hiperativismo. Né? Porque, por exemplo, a Constituição brasileira, aqui eu vou me referir não só à Constituição, mas ao regimento do próprio STF e ao Código Penal. O STF, o Poder Judiciário, ele age provocado. Ele é polo passivo. O STF não pode tomar decisões de ofício. Ele tem que ser demandado. Há uma só exceção prevista no regimento do STF, que abriu... que foi uma exceção que só veio a ser utilizada pós-redemocratização há um par de anos atrás. Somente pode agir de ofício o STF no caso de ameaça a integrantes da Corte Suprema. Eu aqui não desmereço a necessidade de combater, do ponto de vista judicial, também ao senhor Elon Musk. Mas como é possível que o ministro Alexandre de Moraes, de ofício, tenha incluído ele na investigação sobre fake news, sem que isso tenha passado pelo Ministério Público? É grave isso. Sabe por que é grave? Porque essa hipertrofia do Poder Judiciário foi a base da Lava Jato. A ideia de que o Poder Judiciário pode tudo e que o Poder Judiciário é protagonista e não polo passivo. Porque foi na posição de protagonista que Moro dirigiu a Lava Jato em conluio com o Ministério Público. Porque Moro conseguiu construir, junto com seus aliados, no próprio Poder Judiciário, no início com a bênção do próprio STF, vamos nos recordar, no início com a bênção do próprio STF e, durante um determinado tempo, com a bênção de Alexandre de Moraes. Sim. Moro foi criando a tese do juiz ativo, ou seja, do juiz que tem lado, do juiz que não arbitra, do juiz que processa, que assume funções do Ministério Público. Este desenho hiperativo é do interesse da democracia e das forças populares? Eu acho que não. E o problema é que há na esquerda brasileira hoje, por uma série de razões, entre essas razões, o sentimento de derrota e fraqueza que permeia a esquerda brasileira, ao lado de uma euforia relativa com o governo Lula, há na esquerda brasileira hoje uma lógica de terceirizar a luta política para o STF. Quem combate o bolsonarismo é o Xandão. Então, esse hiperativismo do STF, combinado
uma relativa letargia do governo não é bom para a democracia, não é bom para a esquerda. Isso não, como dizem nossos filhos, isso vai dar ruim. É isso aí. Não, e aí não existe espaço vazio na política. O governo não age, o STF vai ampliando o seu raio de ação. Se o governo tivesse agindo, não tivesse, né, inerte, na inércia que está, com certeza o STF estaria mais contido também. Claro, nós temos que levar em conta que o poder que tem a Corte Suprema faz com que, permanentemente, o país esteja ameaçado por algum projeto de sinédrio. Não é? Aqui, só para resgatar da história. O sinédrio era o tribunal dos antigos judeus em Jerusalém, era composto por sacerdotes, anciões e escribas. Era uma espécie de poder judiciário que assumiu o comando do Estado. Né? O sinédrio era um governo de juízes, digamos assim, de uma forma simplificada. Essa ideia de que o STF é o poder acima dos poderes, ela é permanente na história brasileira. Particularmente, ela tem sido muito forte nos últimos 20 ou 30 anos. E esta ideia é antidemocrática. Por que ela é antidemocrática? Porque o STF não é um poder derivado do povo. O povo não elege os ministros do STF. Os ministros da Corte Suprema não são eleitos. Os poderes derivados do povo são o executivo e o legislativo. O empoderamento da Corte Suprema é intrinsecamente antidemocrático e esvazia a soberania popular. Isto aconteceu na Lava Jato. É que nós estamos com a sensação, eu digo no ambiente de esquerda, que nós estamos sentindo uma espécie de sabor de uma Lava Jato do bem. Uhum. Não é? Então aí a gente gosta, porque é uma Lava Jato do bem. Mas é muito grave isso. Eu tenho muita preocupação com isso, porque isso legitima. Claro, nós temos todas as razões do mundo, jurídicas e políticas, para que Bolsonaro seja preso, para que os responsáveis pelo motim do 8 de janeiro sejam presos. Temos todas as razões do mundo para querer que o Elon Musk arda no mármore do inferno, tudo isso. Agora, todas essas situações, se elas são tratadas com hiperativismo do STF, com extrapolação das suas funções constitucionais, vai legitimando o STF para depois que o pau bater em Chico, bater em Francisco. Então, esse desequilíbrio do país, estrutural, ele já é estrutural. Esse desequilíbrio é muito grave. Por isso que eu estou entre aqueles que apoiam a tese do deputado Rui Falcão e de outros, que é necessário o país caminhar para uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Porque, para resolver esse problema estrutural, nós vamos precisar de uma Constituinte. Se a gente olhar para a tradição democrática, estou aqui falando dos estados democráticos burgueses, aquelas tradições mais radicais dos estados democráticos burgueses, sequer falam em três poderes. Essa tese dos três poderes é uma versão conservadora da democracia burguesa. A França, até os anos 50, tinha só dois poderes. A Corte Suprema era um anexo jurídico do Poder Legislativo. Porque os poderes são aqueles que derivam do povo. O STF não deriva do povo. Como é que ele pode concentrar tanto poder? É o sinédrio. É o sinédrio. E isto me preocupa, porque eu sei onde isso vai parar. É o caminho de recomposição da direita tradicional, da direita liberal logo adiante. Como eles não têm voto, vão tratar de fazê-lo pela via judicial. Então, nós temos que enfrentar isso. Agora, você tem toda a razão. Se nós não podemos ainda enfrentar estruturalmente, através de uma Assembleia Constituinte, se não há correlação de forças para isso,
temos que enfrentar naquilo que é possível. E isso exige que o governo assuma um papel mais firme na disputa político-ideológica. Aí temos aquela outra questão que já conversamos aqui. O governo fez uma escolha por uma estratégia de despolarização. O governo quer esfriar o ambiente político do país. Dobrou a aposta em esfriar o ambiente político do país. Acha que esfriando o ambiente político é mais fácil governar. E esta aposta, eu acho, extremamente perigosa. Hoje, inclusive, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que está cotado tanto para suceder a Gleisi na presidência do PT ano que vem, quanto para ocupar o lugar do Paulo Pimenta numa eventual substituição na SECOM. Então, ou seja, está cotadíssimo para estar em posições importantes. Fez exatamente esse discurso, que, na verdade, foi o discurso que ele implementou na campanha do Lula, lá atrás. A campanha eleitoral do Lula já vinha nessa dinâmica de romper a polarização, exatamente por orientação do Edinho Silva. Eu lembro de uma entrevista com ele aqui, ele dizia, não, a gente não vai falar mal do Bolsonaro, a gente quer falar do que a gente vai fazer, é isso, o Brasil precisa ir para frente, essas coisas. Então, parece que o que você está trazendo, acho que é interessante. Quando você fala dobrou a aposta, é que se o governo apostava na despolarização o ano passado, este ano está apostando ainda mais, está aprofundando essa linha política. Né? Há uma racionalidade nessa aposta, porque nos momentos tradicionais da política, essa aposta costuma dar certo. Qual é a aposta? Se você despolarizar, o que quer dizer despolarizar? Significa dizer a esquerda baixar o tom. Uhum. E o tom da esquerda fica parecido com o do centro. Então, num raciocínio desse tipo, quando a esquerda baixa o tom e fica parecido com o do centro, você abre caminho para trazer o eleitorado de centro, ou a cidadania de centro, para o lado da esquerda e isolar a extrema-direita. Não é um cálculo irracional. Ele tem uma racionalidade. E a gente pode olhar para diversos momentos da história e dizer que esse cálculo funcionou. Mas funciona em todos os momentos políticos? A minha resposta é não. Isso chama-se dogmatismo. Quando você acha que a mesma fórmula funciona para todas as situações, o nome disso é dogma. E a política não funciona com dogma. Você tem que, como dizia aquele velho russo, a análise concreta da situação concreta. Não é? Você não pode se aferrar a dogmas. Em situações como a atual, na qual você tem uma brutal crise mundial do capitalismo, uma brutal crise, na qual você tem uma ascensão internacional da extrema-direita, e uma extrema-direita de massas, que faz a disputa político-ideológica, que polariza, você aplicar esta fórmula, a fórmula de reduzir a intensidade política da esquerda, você aplicar essa forma, costuma ser um tiro no pé, mas um tiro de canhão no pé. Eu vou aqui recordar a passagem mais célebre disso. Vamos nos lembrar que em 1932, a social-democracia alemã operou com a lógica da despolarização. A social-democracia alemã, nas eleições presidenciais daquele ano, se recusou a uma aliança com o KPD, com o Partido Comunista, para haver uma candidatura de esquerda viável na disputa presidencial. O que fez a social-democracia alemã? Constituiu com a direita tradicional a chamada Coalizão de Weimar, referindo-se à República de Weimar, que tinha sido criada em 1923, de forma mais consolidada. A social-democracia alemã apoiou Hindenburg, um velho marechal vinculado à direita conservadora. Imaginava que, assim o fazendo, despolarizaria a Alemanha, que naquele momento caminhava para um confronto aberto entre os comunistas e os nazistas. A social-democracia vai por esse caminho. Hindenburg é eleito presidente da República.
O que faz Hindenburgo um ano depois? Nomeia Hitler chanceler. Então, a lógica da despolarização ela é cheia de percalços quando você tem uma extrema-direita de massas que polariza. A única solução a uma extrema-direita de massas que polariza é uma esquerda de massas que polariza. Porque é o seguinte, Breno, tem uma questão. Ok, despolarizar significa que os dois polos deixam de existir, ou no mínimo se amenizam tremendamente. Agora, quando só um lado despolariza, o lado que está polarizando avança ainda mais. Exatamente. Não é isso? Basta conhecer um pouco de futebol para saber que é isso. Se você, essa coisa. você descompacta o seu time e o outro time se mantém compactado e atacando, não é preciso conhecer muito para saber o que vai acontecer. Então, já que estamos no futebol, tem a história do Mané Garrincha com o Feola, né? Jogo do Brasil contra a Rússia, e o Feola senta com o Mané Garrincha e fala: olha, você vai subir pela direita, você vai fechar o campo, vai fechar o meio-campo na centro-direita, você vai driblar um ou dois para fazer o cruzamento, 3, aí recua, tal. E aí o Mané Garrincha, sabiamente, pergunta para ele: mas, professor, o senhor já avisou os russos disso? Então, a pergunta em relação à estratégia do governo é isso. O Bolsonaro já foi avisado dessa estratégia e vai despolarizar também? Claro. Então, esse é um grave erro. Essa estratégia da despolarização, quando ela é empregada diante de uma extrema-direita de massas, ela tem colhido derrotas. Veja a eleição na Argentina. O peronismo aplicou a estratégia de despolarização. E o Milei ganhou passeando, assobiando e olhando para cima. Então, é evidente que isto é um problema. Né? É um problema. Há um dogmatismo hoje na esquerda brasileira, Mauro, e não é um dogmatismo esquerdista, é um dogmatismo moderado, por uma posição moderada. Temos que aplicar essa posição, não importa em qual circunstância. Isso é dogma, isso é coisa de religião, não é coisa da política. A política, nesse momento, exige polarização em grande intensidade, em alta intensidade. E eu acho também, Mário, isso é uma coisa mais histórico-teórica, mas só para não dizer que não falei de flores, né? A esquerda é aprisionada a essa fórmula da frente ampla. Eu ando estudando isso nos últimos anos, sabe? E essa fórmula da frente ampla tem um responsável histórico, chama-se Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti separou a luta antifascista da luta revolucionária. Quando ele aceita que o Partido Comunista Italiano integre um governo da democracia cristã depois da queda do Mussolini. Até então, para o movimento comunista internacional, a luta antifascista era uma luta anticapitalista, era uma luta revolucionária, ou seja, a esquerda se propunha a combater o fascismo a partir da hegemonia da classe trabalhadora. A luta antifascista era parte do caminho anticapitalista. Ela estava integrada. Togliatti separa as duas coisas e diz: não, a luta antifascista não é a luta revolucionária. A luta antifascista é democrática. Portanto, você pode construir uma frente ampla com setores da burguesia que não sejam pró-fascistas. É uma forma de alta eficácia de curto prazo. A médio e longo prazo retirou da esquerda a capacidade de disputar a hegemonia. Por que eu relembro isso? Porque o problema... Mesmo porque, em geral, esses processos, nós estamos testemunhando isso aqui no Brasil. Em vez dos seus formuladores na esquerda, em vez de acontecer o processo que é atrair o centro um pouco mais para a esquerda, o que tem acontecido é atrair a esquerda para o centro. Sim, e aí nós vemos coisas complicadas. Eu estava lendo os jornais logo cedinho, porque você sabe que quando você vai me entrevistar, eu tenho que me preparar, porque eu sei que a entrevista é pesada. E eu fiquei surpreso quando eu descobri que o governo, na mesa de negociações com funcionários públicos, avisou
que só negocia com as categorias que não fizerem greve. Como é isso? Como é que pode isso? Ouvi bem? Li direito? Ou seja, um governo de esquerda não negocia com quem faz greve? Então, você vê só, isso é um sinal de um governo que, dentro dessa estratégia de despolarização, ao invés, e você tem toda a razão, ao invés de trazer setores de centro à esquerda, o governo caminha ao centro. E vai assumindo posições, em certos casos, pontos de vista, do centro. Isso não acaba bem. Não. Isso não acaba bem. Breno, o Jones Manuel está aqui no bastidor, vou subir ele daqui a 2 minutinhos para vocês poderem se cumprimentar. E ele tá lá balançando a cabeça assim. Acho que ele está concordando. Mas antes, vamos fazer o tempo final, sempre com o Breno, para o comercial dos lançamentos do Contra o Sionismo. O livro do Breno está fazendo um enorme sucesso, e não apenas um sucesso editorial, um sucesso político, né? Em cada evento, não é um evento de lançamento de livro apenas, é um evento político. Quais são os próximos, Breno? Para lá. Não, o primeiro é Santo André, no próximo sábado. Opa, peraí, que eu ficou invertido aqui. Tá aí. Santo André agora, nesse sábado, dia 13 de abril, às 15 horas, na cervejaria Dutra Beer, que fica na Avenida Lino Jardim 120, na Vila Bastos. Santo André, a principal, a cidade mais populosa da Grande São Paulo, depois da capital, evidentemente. Não, ela é segunda, né? Guarulhos acho que é maior. Então vai ser em Santo André, nessa cervejaria, dia 13 de abril, sábado, às 15 horas. Vai ter um debate com a participação minha e do Marcelo Buzetto. O evento está sendo chamado pelo PT, pelo PSOL, pelo MST, pela Solidariedade à Palestina. E depois do debate sobre a questão palestina, nós vamos ter a clássica sessão de autógrafos. Aí, no domingo, eu já vou para o Nordeste, para o segundo giro no Nordeste para lançar o livro. Eu tinha feito um primeiro entre fevereiro e março, agora vou para um segundo giro para completar o Nordeste. Então, no dia 15 de abril, segunda-feira, às 18h30, eu lanço o livro em Salvador, no auditório do Sindai, na rua General Labatu, 65, no bairro do Barris. Também uma atividade muito ampla do Comitê pela Solidariedade à Palestina, do próprio Sindai, da Associação dos Professores da Universidade Federal da Bahia, da Associação dos Funcionários da Petrobras, enfim, uma atividade bem grande no auditório do Sindai. Além disso, na Bahia, eu vou lançar também o livro numa palestra na Federal da Bahia e outra na Universidade Estadual da Bahia. Mas o evento principal é esse no Sindai, dia 15 de abril, segunda-feira, às 18h30. De Salvador, eu vou a Aracaju, onde eu lanço o livro na quarta-feira, dia 17 de abril, às 18 horas, no auditório da CUT de Sergipe, que fica na rua Porto da Folha, 1039, no bairro da Cirurgia. Também uma atividade convocada pela CUT, pela CTB, pelo Sem Terra, pela Povo Sem Medo, pela Frente Brasil Popular, pela UGT, não é? E eu faço uma palestra sobre a questão palestina e depois sessão de autógrafos. E, finalmente, no dia 22 de abril, segunda-feira, às 18 horas, no auditório da Reitoria da Universidade Federal de Alagoas, que fica na cidade universitária, na segunda-feira, 22 de abril, então, no auditório da Reitoria da Federal de Alagoas, às 18 horas, eu lanço em Maceió também uma palestra seguida de autógrafo, também com apoio de amplas forças políticas. De fato, essas atividades que a gente está organizando, elas são... O livro é um pretexto, né, para fazer uma atividade que é, ao mesmo tempo, um ato de solidariedade à Palestina e uma reflexão, um debate sobre a questão palestina. E tem juntado mesmo, por conta do vigor do tema, tem juntado centenas de pessoas em cada um desses locais. Eu vim agora de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e nós tivemos grandes atividades em Florianópolis, em Chapecó, ontem mesmo, antes de ontem, em Santa Maria, eu cheguei ontem de Santa Maria.
Então, vamos lá, vou cumprir o compromisso de até junho ter ido às 27 capitais do país. O país tem 27 capitais mais o Distrito Federal? É isso. Uhum. Ou não? Não, é 26 mais o Não, 27 incluindo 26 mais o DF. Então, eu vou cumprir as 27 capitais, eu cheguei na metade já, e um mínimo de 100 cidades. Aí eu volto à vida normal, porque eu já estou sendo demitido do Opera Mundi, né? Eu não consigo mais participar do canal. Legal. Deixa eu embargar aqui outro camarada, o Jones Manuel. Estava lá balançando a cabeça. Eu achei que era balançando, concordando com o que você estava falando. Vamos ver. Jones, chega mais. Olá, Mauro. Bom dia. Olá, Breno, todo o público da revista Fórum. Eram concordando, sim, Mauro, mas com um parênteses, né? Opa. A crítica ao Togliatti ela é válida para o movimento comunista internacional e tem repercussões, né, evidentemente, também no Brasil. Só que a tradição petista da Frente Ampla é de outra fonte. De onde? Eu não acho que bebe diretamente... Não bebe só do Togliatti, mas tem um peso. Não, é inegável que tenha, dado que, inclusive, no processo de formação do PT, você tinha ali, na formação e consolidação, né, vários intelectuais que vieram do PCB, inclusive vieram influenciados pelo eurocomunismo. Isso. É que tem duas interpretações do Gramsci, uma leninista e outra liberal. Perfeito. Há uma interpretação liberal do Gramsci que veio através de Bobbio, de Norberto Bobbio e outros semelhantes. O PT é muito influenciado por essa interpretação liberal do Bobbio, que também tem influência do eurocomunismo. Há uma outra interpretação leninista de Gramsci, que essa não tem tido muito sucesso de público e crítica nos últimos anos da esquerda brasileira, mas voltará a ter. É uma questão de tempo, voltará a ter. Agora, qual é a outra fonte, Jones? Não, é porque há uma compreensão forte na história do PT, desde a sua formação, né? Como o partido nasce com um elan antileninista muito forte, com um debate contra a ideia de vanguarda, de partido adequado, de jornal como organizador, de ditadura do proletariado, tudo isso para o PT não colava muito, com exceção dos grupos trotskistas, e o trotskismo tem uma parentela ali muito forte também com o pensamento liberal, né? Para o meu amigo Vasilenskas, o trotskismo é uma mistura de liberalismo com marxismo. A perspectiva de que no uso da institucionalidade, quando vai ganhando cada vez mais espaço no Estado burguês, que o PT iria necessariamente adotar uma perspectiva de frente ampla, estava ali colocada, que o partido não tem uma concepção estratégica no sentido leninista, né, de disputa de hegemonia. O PT nunca disputou hegemonia na sociedade. O PT ele é ótimo, só um momento. Ele é ótimo em disputar a hegemonia nas esquerdas. Ele é eficiente de uma maneira incrível, assim, inclusive de queimar quem se propõe à crítica. Mas a hegemonia na sociedade, a ideia de constituir um bloco político em que ele consiga dar o direcionamento, não só para o Estado, mas também para a sociedade civil, isso nunca teve ali colocado de maneira clara no PT, né? Então, que ia dar nisso, meio que estava... Fala, Breno. É que eu acho tem que fazer uma correta periodicização histórica sobre isso no PT. Eu acho que não era assim nos anos 80 até o início dos anos 90. Houve dentro do PT uma forte influência de uma concepção na qual havia importante colaboração do que a gente poderia identificar com companheiros e companheiras que se reportavam à tradição leninista. Só que essa influência perde força a partir dos anos 90. Então, você tem que periodicizar historicamente. Eu não acho que a situação atual está dada desde o início, no caso do PT. Essa é a minha discordância com o Jones. Eu acho que houve uma disputa entre duas concepções, grosso modo, entre duas concepções. Havia mais, o PT deve ter umas 35 concepções sobre cada coisa, mas duas grandes concepções. E nos anos 90, especialmente depois da crise do socialismo, do fim da União Soviética, daquele espírito derrotista que se alastra sobre a esquerda do mundo inteiro, você teve a prevalência de uma concepção mais próxima do liberalismo. E aí você teve uma derrota daquela concepção encarnada
no 7º Encontro Nacional do PT, na construção da estratégia democrática popular e assim por diante, cuja lógica não tem a ver com liberalismo. Você pode até discordar dela como estratégia de poder, mas não tem nada a ver com liberalismo. Ali é uma estratégia que é construída com base numa lógica revolucionária. Mas isso é abandonado depois. Mas, ô Breno... Jones, vamos ter que interromper que o Breno... Não, rapidão. Só uma questão. O PT surgiu em 80... Jones. Mauro, organiza uma conversa minha com esse rapaz sobre a história do PT, vai ser divertido. Vamos. Agora não vale dar carteirada dizendo que estava lá e que viveu, não, viu? Que aí... Tem uma das poucas coisas boas de ser velho, Jones, é poder fazer isso. Você não vai tirar de mim, do Mauro, a chance de fazer isso. Eu estava lá, é essencial. Claro. São poucas as vantagens de ser velho, Jones. Como não tem alternativa, a alternativa a ser velho é muito ruim, você vai ter que nos dar essa possibilidade. Eu estava lá. A coloração das nossas barbas deixa claro. Quando você chegar nos 60, você vai poder fazer a mesma coisa com as gerações seguintes. É assim que funciona a roda da humanidade. Boa. Legal. Breno, obrigado. Boa jornada para ti aí. Tchau, Jones. Nos vemos. Tchau.